senhores membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, boa noite. Às 19h01, declaro aberta a presente audiência pública destinada à avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais referentes ao quadrimestre de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, conforme o edital 1 de 2025-SL, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1613, de 7 de fevereiro de 2025, página 31. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa, aqui representada por mim, vereadora Maria Amélia, presidente, Marcelo Dantas, à minha direita, relator, Neto Alves, à minha esquerda, membro. O vereador Jean Araújo, presidente titular da comissão, justificou a sua ausência em razão de compromisso assumido anteriormente. Agradecemos a presença do senhor Guilherme Seixas, secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí, e toda a sua equipe aqui presente. Também dos vereadores presentes, Luiz Flávio e Gabriel Belém, dos servidores e de todo o público que nos assiste pela TV Câmara Jacareí e pelos canais do YouTube e Facebook. Agora convido o senhor Guilherme Seixas Mendonça que possa fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. Conforme a Maria Amélia já me apresentou, sou Guilherme Seixas, atualmente secretário de Finanças. Queria, em nome da vereadora Maria Amélia, hoje à frente dessa comissão, cumprimentar os demais vereadores, agradecer a presença, vereador Marcelo, Neto, Luiz Flávio e Gabriel. Cumprimentar também os servidores da Secretaria de Finanças, que vieram aqui acompanhar hoje e fornecer todo o apoio técnico necessário que, porventura, eu não consiga responder. E, por fim, cumprimentar também os munícipes aqui presentes ou que, porventura, possam estar acompanhando na internet e me colocar à disposição aqui para dúvidas, comentários e sugestões. Essa audiência pública ela tem um caráter de extrema importância, que é a prestação de contas da Prefeitura. É o momento em que a Prefeitura ela diz respeito da saúde financeira e de quais são as perspectivas de futuro, né? A gente começa... Pode passar, por favor, o primeiro slide. A gente começa explicando a base legal, né? Essa audiência ela é amparada na Lei de Responsabilidade Fiscal, que a cada quadrimestre a Prefeitura deve prestar conta dos números. Pode passar, por gentileza. E o primeiro ponto que a gente analisa é os fatores relacionados à receita corrente líquida. A receita corrente líquida ela tem um caráter de mensurar a saúde financeira do município. Ela não é necessariamente todos os recursos que entram, uma vez que estão deduzidos recursos da Previdência, mas ela é a base de parâmetro para os indicadores, né? A gente tem tanto a dívida consolidada, que hoje está em torno de 59%, o parâmetro de pessoal e encargos, hoje em 41%, e o resultado primário, hoje negativo em 130 milhões. Agora a gente vai explicar um a um. Pode passar, por favor? Primeiramente, a receita corrente líquida, né? A receita corrente líquida ela é hoje o principal indicador para mensurar a saúde financeira do município. E a gente deixou essa breve explicação aqui para mostrar como que se chega nessa receita corrente, né? Nós pegamos a receita corrente, que é todo recurso que entra rotineiramente no município, de impostos, taxas, contribuições e transferências, e deduzimos a contribuição do servidor para o plano de previdência, a compensação financeira entre os regimes de previdência, os rendimentos de aplicação da previdência e o Fundeb. Então, a gente parte de uma receita corrente de 1.400.000 e chega numa receita corrente líquida de 1.276.000.000. Pode passar, por gentileza? O primeiro fator que a gente analisa aqui é a dívida, né? A dívida consolidada, que ela traz toda a dívida de longo prazo do município, o estoque da dívida,
E quando a gente compara essa dívida, a gente chega no patamar de 59% da receita corrente líquida. O limite hoje da LRF é 120%, e essa dívida ela teve um crescimento de 2023 para 2024 em torno de 28%. Pode passar, por gentileza. O próximo fator que a gente analisa é o limite de pessoal, né? O limite de pessoal, a LRF, ela tem uma restrição com 54%, limite prudencial de 51,3% e limite de alerta de 48%. Hoje, a Prefeitura, no fechamento de 2024, se encontrava com 41% de gasto com pessoal, frente 2023 a 36%, teve um incremento em torno de 5%. Pode passar, por gentileza. O resultado primário, né? A gente pega a receita primária, que é a receita que de fato entra para a gestão do município, proveniente de impostos, taxas, contribuições e transferências. E dessa despesa primária de 1.315.000, nós pagamos do ano corrente de 2024 1.343.000, mais os restos a pagar de 2023 de 35 milhões, os processados, e os não processados de 66 milhões. Quando nós comparamos com a receita, a gente tem um resultado primário de déficit de 130 milhões. Pode passar, por gentileza. Agora a gente faz uma comparação, né, com a meta e o realizado de cada receita corrente. Das receitas tributárias, nós tínhamos uma previsão de 334 milhões e nós recebemos em torno de 313, atingimos em torno de 93% do que estava previsto. Das receitas de contribuições, que é uma que já não existe mais, ela só tem um estoque de anos anteriores, nós previmos 37 mil e entrou 38, mais ou menos bateu a meta. Da receita patrimonial, previmos 57 mil e chegamos em 56. Da receita de serviços, previmos 137 mil e chegamos em 142. Das transferências correntes, previmos no orçamento 802 milhões e atingimos 761. E as outras receitas, 48 mil e chegamos em 52 mil. Pode passar, por gentileza. Das receitas de capital, aqui que hoje se constituem em operações de crédito e alienação de bens, principalmente, e transferência de capital, nós previmos 131 milhões em 2024 no orçamento e chegamos em 102 milhões, em torno de 77% do que previmos. E alienação de bens é um valor muito irrisório e transferência de capital também, praticamente, e outras também. Pode passar, por gentileza. Então, aqui a gente tem um resumo, né, por tipo de receita. A receita corrente total, nós previmos 1.418 e recebemos 1.365, ou seja, 96% do que estava previsto. E a receita de capital, que nós previmos 287 milhões, nós alcançamos 108, ou seja, 37% do que estava previsto. Por fim, as receitas intra-orçamentárias entre os órgãos da Prefeitura, que estava previsto 137 milhões e recebemos 109 milhões, 80% do que estava previsto no orçamento. No total, dos 1.843 previstos para 2024 de receita corrente, capital e intra-orçamentária, nós arrecadamos 1.583, ou seja, 85% do que estava previsto no orçamento. Pode passar, por gentileza. Aqui nós temos um resumo das principais receitas e do quanto atingimos a meta de cada uma, né? A gente tem hoje o ICMS, que é a principal receita do município, representa em torno de 50% do que o município arrecada. Nós previmos 302 milhões no orçamento e arrecadamos 249, em torno de 82%. Taxas relacionadas a serviços de água e esgoto do SAI, previmos 137 milhões e arrecadamos 142. ISS, previmos 134 milhões e arrecadamos 125 milhões, ou seja, 93%. Receita de transferência do Fundeb, previmos 159, 399 e arrecadamos 159,
788, 100%. IPTU, nós previmos 89 milhões e arrecadamos 80, 90%. FPM, 123 e arrecadamos 116, 94%. IPVA, previmos 55 e arrecadamos 50, 91%. Operações de crédito, previmos 131 milhões e arrecadamos 102, 77%. Transferências de capital, 155 e arrecadamos 6, 3%. Aqui a gente tem um resumo disso, né, do que estava previsto da meta anual de todas essas receitas, de 1.800 bi e arrecadamos 1.500 bi, 85% do previsto. Pode passar, por favor? Aqui, dado que a gente falou de receita, agora a gente fala das despesas, né, quais que foram as principais despesas frente ao orçamento. A principal despesa, como em todos os anos, é a saúde, que previmos no orçamento 395 milhões e gastamos 369, 93%. Educação, em segundo lugar, que previmos 355 milhões e arrecadamos 288, gastamos. Governo e planejamento, previmos 143 e gastamos 100 milhões, 70%. Encargos gerais do município, que são as contas comuns a todas as secretarias, previmos 145 e gastamos 114. Meio ambiente, previmos 116 e gastamos 106. Infraestrutura, previmos 52 e gastamos 31. Assistência social, previmos 38 e gastamos 32. Pode passar. Demais secretarias, mobilidade urbana, valor previsto 44 milhões e realizado gasto 32, segurança e defesa 27 milhões e gasto 26, administração, previmos 14 milhões e gastamos 13, esporte e recreação, aqui eu não estou conseguindo ler, previmos, não estou conseguindo... previmos 8.200 e gastamos 7.200. Obrigado. Aqui as outras, que são as secretarias meio, basicamente, além da Câmara. Então, a Câmara, Executivo, Finanças, Procuradoria, Comunicação e Controladoria. Previmos 49 e gastamos 46. As autarquias, SAI, SRJ e PMJ. Previmos 487, gastamos 317. E as fundações, Cultural e Prolar, previmos 27 e gastamos 15. Pode passar, por favor. Aqui nós temos o demonstrativo dos restos a pagar, né? Os restos a pagar, eles são despesas contraídas em um exercício que elas não conseguiram ser pagas naquele exercício. Então, a gente teve inscritos pelo Poder Executivo mais Legislativo em 2023, 37 milhões, 116 milhões, e em 2024, considerando todo o saldo que foi pago e cancelado, nós tivemos inscritos 131 milhões dos que não foram processados, ou seja, não geraram gasto em nota fiscal, e dos que já foram processados, 26 milhões. Então, a gente tem hoje um restos a pagar, somando os processados e não processados, em torno de 157 milhões. Pode passar, por favor. Aqui as aplicações no ensino e na saúde, né, que são obrigações constitucionais. A gente teve no ensino, a obrigação seria 25%, 201 milhões, e aplicamos 208, que dá 25,8%. E na saúde, que seria 15% a obrigação, 120 milhões, nós aplicamos 228, ou seja, 28%. Pode passar. Aqui, por fim, todos os dados apresentados estão no portal Transparência. Nós colocamos o caminho, caso alguém tenha alguma dúvida e queira averiguar. Pode passar, por gentileza. O caminho exato, em publicações, pode passar. Aqui, selecionando os anos, né, de 2024, os relatórios, pode passar. Pode passar. E, além disso, todas as informações aqui prestadas estão no boletim oficial, número 1611, de 24 de janeiro. Pode passar. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco aí à disposição para dúvidas, comentários e sugestões.
Quero agradecer ao secretário de Finanças, senhor Guilherme Seixas, pela explanação. E, neste momento, abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimentos e dúvidas. Assim, cada vereador terá o tempo total de 5 minutos para fazer a sua pergunta e questionamentos, sendo que o tempo será interrompido durante cada resposta. Abro a palavra aos vereadores. Vereadora, permita-me questionar. 5 minutos, dado que a gente tem só 6 vereadores aqui, não é muito pouco? O tempo mínimo da sessão é de 50 minutos da audiência pública pelo regimento. Eu acredito que, inclusive, não chega nem a bater o tempo mínimo, dá 30 minutos. Acredito que seria bom aumentar um pouco esse tempo, já que esse é o único momento que a gente tem para questionar as contas públicas. Né? Sim, cada vereador terá 5 minutos para fazer os seus questionamentos e, posteriormente, isso vai sendo interrompido e ele vai dando resposta. Então, conforme a resolução que nós temos na casa, nós temos uma resolução, a 617, que consta que é cada vereador, independente do número de vereadores que nós temos aqui representando a população. Na audiência da saúde, a gente teve o tempo livre. Oi? Na audiência da saúde, a gente teve o tempo livre para fazer os questionamentos. Não é conduzido pela casa, é conduzido pela prefeitura. Depois, qual que é o número da resolução, por favor? A resolução 617. Ok, obrigado. Está aberto. Qual vereador quer iniciar? Se não tiver nenhum vereador, aí eu já abro para o público. A senhora, nenhum dos outros vereadores tem interesse em falar? Já estou perguntando. Está aberta a inscrição dos vereadores que vão falar? Está aberto. Quem quiser começar, pode começar. Eu vou começar. Pode porque ser. se eu não falar, os demais não vão falar. Então vamos lá. Que é assim agora. Fica esperando a oposição falar para depois falar. Né? Mas vereador, é nossa função. Calma, não comecei a fazer a pergunta então, tá. ainda. Não é? Cumprimentar você, secretário, todos os membros da Secretaria também de Finanças. E eu queria fazer uma pergunta. Nós temos um relatório aqui da Controladoria Geral do município, não é? E tem alguns pontos que eu gostaria que você esclarecesse. Esse relatório, produzido pela própria Controladoria, diz que o município, a gestão do Isaías Santana, não aplicou o percentual de 25% do orçamento na educação. Por que está a informação aqui de que houve aplicação? Ou, pelo menos pela tela, dá a entender isso. Não são informações divergentes. Aqui, o número que consta no relatório do balanço, que está publicado, é o valor empenhado. O relatório da Controladoria considera o valor liquidado. Então, você confirma que, pelo relatório, a gestão Isaías não aplicou os 25% o valor da educação. Liquidado é esse valor, 24%. Não aplicou. Correto. Obrigado. Da Controladoria. Da Controladoria. Unificada. Foi publicado agora. Está publicado no site da pessoa. Ia pedir para não... No meu tempo que ele está questionando. É uma exigência de investimento. Exatamente. É desse ano? 2024. Exercício anterior. Lá atrás teve, mas foi Covid. Não, Covid não. Eu sugiro que depois nós enviemos cópia para o secretário e ele possa repartir com a sua equipe, mas está aqui no relatório da Controladoria Geral da Prefeitura. Uma outra questão que se verifica, não é? É que de um quadrimestre para o outro, não é? Por exemplo, exemplificando aqui anteriormente a eleição, nos foi apresentada aqui pelo secretário à época, pelo diretor à época, não é? Que nós tínhamos aí uma gordura de 38 milhões de reais de saldo positivo no Respar. Por que aumentou tanto assim, de 3 meses para o outro, a dívida do município naquele exercício? Eu não acompanhei a apresentação do diretor anterior. Acredito, não sei se ele falou dos 38 milhões referente ao último ano,
que ainda tinha, não sei. Mas hoje a situação é essa que eu apresentei mesmo. A gente tem esse déficit de 130 milhões. Mas não me vem à cabeça se a gente tinha alguma gordura, se posso assim dizer. É o que está aqui na apresentação anterior. Vou checar depois, agradeço a informação. Para eu iniciar as outras perguntas, eu gostaria que Vossa Senhoria me dissesse, se o senhor pudesse qualificar hoje como estão as finanças do município de Jacareí, com todo o seu conhecimento profissional que eu respeito, como você qualificaria? Olha, eu acho que é uma situação delicada, difícil e desafiadora, mas eu acho que não é impossível, senão acredito que eu teria mais dificuldade em aceitar a situação. Eu acho que, apesar da dificuldade, o município tem tomado boas iniciativas, né? A gente fez um contingenciamento de 40%, a gente pensa que deve-se fazer um ajuste fiscal, tanto pelo lado da despesa quanto pelo lado da receita, né? Então, pelo lado da despesa, a gente fez um contingenciamento, a gente reconheceu essas dívidas, estamos chamando todos os fornecedores para renegociar em condições que sejam boas para o fluxo de caixa da prefeitura e que também não quebre os fornecedores, principalmente em serviços essenciais. E a gente vai começar a fazer projetos visando a recuperação da receita do município, né? Que esse é o grande gargalo. A gente teve os últimos anos com a receita praticamente estagnada, sendo que os custos aumentam, né? Todo custo, a folha é indexada à inflação, todos os contratos são indexados. Então, a tendência é ter um aperto aí nos gastos discricionários e dos investimentos, né? Então, hoje o nosso grande desafio é recuperar a receita. Eu acho que há possibilidades. Quando a gente olha cidades vizinhas, a gente vê situações piores. Então, eu acho que, assim, é desafiador, é difícil, mas não vejo nada impossível. Acho que a cidade já passou por outras situações delicadas e superou. Eu espero que eu consiga obter êxito com a ajuda aí de vocês também. Legal, conto com o nosso trabalho aqui. O mesmo relatório da Controladoria Geral, no item 2.6.6, diz assim categoricamente: o município atingiu o percentual de 97,09% de comprometimento, superando o limite prudencial estabelecido na Constituição. E ainda o mesmo relatório diz, em que pese os alertas sobre essa situação realizados de forma trimestral. O que falhou aqui para que a gente não pudesse indo na linha extrapolar? do que eu falei, realmente o gasto corrente ele subiu muito mais que a receita corrente. Então, assim, a gente tem hoje um limite de 95%. No fim de 2023 já era previsto que a situação podia ficar ruim, porque já estava em 93%. Recebemos alerta, mas infelizmente a receita não recuperou e os gastos continuaram seguindo a sua tendência natural de crescimento atrelado aí à inflação. Então, Legal. Acho que é isso. Olha, o mesmo relatório, né, por sinal bem elaborado aqui, no item 2.6.1, resultado financeiro. A situação financeira demonstrou-se deficitária ao longo de 2024. E alerta aqui que a gestão passada descumpriu o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Veja você que está nos assistindo, que esse é um documento produzido não por nós vereadores, mas pela própria Controladoria Geral do município. Está lá no site, todos têm acesso, eu acho importante até que os vereadores tenham acesso a esse relatório aqui, porque estabelece aqui nesse relatório uma série de infrações cometidas às leis que cuidam e que regulam as finanças do nosso município. E a gente vê um saldo preocupante, não é? Dos limites da dívida. Em 2023, 46% da dívida consolidada, o comprometimento, e em 2024, 60%, um salto extremamente alto, não é? E o que você acha que, na sua opinião, como secretário, que nós temos que fazer daqui para frente? Olha, a questão da dívida, o município não contraiu uma nova dívida ao longo dos últimos anos, né? A última dívida foi a dívida do CAF, é uma dívida que é atrelada ao dólar, então a gente teve uma variação cambial que invariavelmente subiu esse estoque, a gente está buscando
fazer contrato de hedge cambial para não deixar o município sujeito a esse tipo de variação, é um desafio nosso. E o desafio principal, eu retomo a falar, é recuperar a receita. A gente tem hoje uma receita de ICMS que desde 2022 a gente teve uma queda substancial. Perdemos quando teve a desoneração do ICMS do combustível, em torno de 40 milhões. Não recuperamos, embora o município não tenha perdido grandes empresas, né? Então, é um sinal de que essas empresas não estão aí preenchendo as guias adequadamente, que geram valor adicionado para o município. É uma ação que demanda software, demanda um trabalho de equipe, que hoje a gente busca, nesse momento, recuperar. Ótimo. Olha, e o que a gente observa aqui, não é que várias receitas que foram projetadas, né, não foram realizadas a contento. Mas eu quero destacar aqui, não é, que, por exemplo, o fundo de participação no município, como era rotineiramente usado aqui, não repassou. Está aqui, ó, a meta era 123, chegou a 116. O Fundeb, que tem alguns que justificam que as escolas estão sem manutenção porque não foi repassado o Fundeb. Olha, foi batida a meta de 159 milhões. Bateu a meta de 159 milhões. Bateu, né, a meta prevista, porém, apesar do limite, do mínimo do Fundeb, que deve ser gasto com folha, que é de 70%, hoje a nossa folha da educação ela tem um custo superior ao que recebe do Fundeb, em torno de 14 milhões. Então, isso realmente pressiona um pouco as contas, né? Do FPM a gente bateu a meta, mas o principal gargalo hoje mesmo é o ICMS. E com a volta de ICMS sobre os combustíveis, você acha que tende a recuperar? Por hora, já a gente, sentindo? Pelo que a gente está acompanhando nos primeiros momentos aí do ano, ainda não deu efeito. Sentiu. Acho que vai sentir a partir do ano que vem. Sim. Olha, eu quero agradecer muito, não é, a sua exposição, e vejo sinceridade nela, porque não dá para a gente esconder o que é público, né? Esconder os relatórios que são colocados aqui, que são publicados. A situação de Jacareí é preocupante nas finanças. E o ano passado, um ano eleitoral, se gastou muito antes da eleição, depois a gente vê que freou aqui, principalmente as áreas sociais, e agora nós estamos pagando a conta. Você, munícipe, está nos acompanhando, a primeira ação do prefeito foi fazer um contingenciamento de despesas. E é bonito falar isso, né? Mas é o medicamento que está faltando aí na sua OBS, são os serviços da prefeitura que estão sendo executados, é a consulta que não chega, são os investimentos em obras que não foram realizados. Então, essa irresponsabilidade do ponto de vista das finanças está tendo um reflexo agora. Olha, quero agradecer muito você, secretário, te desejo muita sorte, porque você tem um desafio muito grande, enorme, com toda a sua equipe, e muito obrigado pelas suas respostas. E vou aqui pedir para o meu assessor tirar uma cópia desse relatório e entregar em mãos para que você divida, inclusive com as pessoas que compõem sua equipe, porque vi que não tiveram acesso a esse documento. Muito obrigado. Agradeço e fico à disposição. Secretário, eu estou vendo aqui no relatório 2 números que contribuíram principalmente com essa dívida. A meta do orçamento de ICMS estava previsto 302.912.000, porém chegou a 249.004, 82,20. Como o senhor avalia a queda dessa receita do ICMS? Conforme eu acabei de explicar para o vereador Luiz Flávio, a gente realmente é uma receita que a gente tem um desafio de recuperar, né? O município, embora ele não tenha perdido grandes empresas, grandes indústrias, ele continua contribuindo, porém a gente não está conseguindo arrecadar esse valor adicionado. Hoje a gente tem um desafio de contratação de pessoal e software para conseguir resgatar essa receita. Mas assim, o município ele tem essa capacidade, acredito que no próximo ano a gente consegue recuperar esse ICMS que estamos deixando de arrecadar. Essas operações de crédito, ela atingiu 77,93.
como que funciona a situação? Hoje, a única operação de crédito da Prefeitura é o CAF, né? Que a maioria das obras são feitas pelo CAF. Então, possíveis atrasos em obras, elas incorrem não batimento dessa meta. Então, a gente ficou um pouco abaixo, mas a ideia é que se recupere isso. Acho que uma preocupação também muito grande foi quanto à transferência de capital, que se previa 155.827, foi realizado apenas 6.190. Sim. Transferência de capital, principalmente recursos que vêm de outros entes, né, de deputados e senadores. A gente deixa um valor previsto, mas, infelizmente, o cálculo não consegue ter uma precisão quanto a fatores que demandam mais uma vontade política e questões políticas do que a mera previsão. Então, vamos pôr o pé no caminho e vamos trabalhar nesse sentido. Correto, né? correto. Uma das situações que eu cheguei, inclusive, a propor ao prefeito, nós temos hoje na cidade de Jacareí muitos terrenos de posse da prefeitura que não consta, inclusive com previsões de alguma ação da prefeitura para fazer um prédio, etc. Né? Nós temos muitos terrenos de posse do município que, infelizmente, está sem uso. E esses terrenos, quer queira ou quer não, eles podem, já que não tem interesse do poder público, do governo fazer alguma coisa nele. Então, chegou a hora, vereador Flavinho, da gente começar a pensar, para ajudar o município, de oferecer ao município a possibilidade de negociar esses terrenos, para que novas empresas cheguem à cidade, para que a prefeitura ganhe um pouco nisso e ajuda principalmente a abater essa dívida. Eu acho que o prefeito gostou muito dessa ideia e eu acho que a gente tem que trazer ideias aqui para ajudar a abater essa dívida, porque se a cidade estiver bem de caixa, tenho certeza que nós vamos ter muitas obras necessárias sendo feitas, muito mais gente atendida e, por que não dizer, uma cidade forte. Então, nós como parlamentares desse município, temos obrigações de buscar melhorias para que essa cidade cada dia mais cresça e apareça. Agradeço a sugestão, será acatada, e assim como outras aqui levantadas. A palavra continua aberta. Ninguém mais quer fazer uso da palavra. Vou abrir a palavra, então, aos membros que foram Eu quero falar, inscritos. presidente, eu só acho curioso que ninguém da base fala para poder responder. E aí depois fica bravo que fala que é vereador do prefeito e não do povo. Mas vamos lá, vou começar a fazer uso do meu tempo agora. Boa noite, Guilherme. Queria te cumprimentar melhor. Você sabe todo o respeito que eu tenho por você, mas o meu tempo é curto. Eu queria entender por que vocês usam aqui no slide 2 de desempenho e indicadores dívida consolidada, quando a gente sabe que dívida consolidada ela é mais adequada para falar de dívidas a longo prazo. Aqui você coloca receita corrente líquida versus dívida consolidada. Quando, para manutenção do poder público, o correto seria colocar a despesa corrente líquida, que mostra esse endividamento de 97%. Desculpa, despesa corrente líquida? Isso. Aqui no slide você coloca dívida consolidada, frente à receita líquida. É o Porque estoque da dívida consolidada de longo prazo, né, que é um indicador que se usa para mensurar. Você tem ciência do porquê o controlador usa outro método que mostra que a prefeitura está mais endividada do que utilizado aqui? Não é outro método, é outro indicador. Você tem um indicador dívida consolidada sobre receita corrente líquida e o controlador ele tem um indicador que é despesa corrente líquida sobre receita corrente líquida. A dívida ela é um estoque, é uma variável estoque. A despesa ela é uma variável fluxo, ela é algo corrente.
Então, são indicadores diferentes, são 2 indicadores corretos para analisar a saúde financeira do município. Não são divergentes, eu entendo dessa forma. Mas fico à disposição para esse tipo de sugestão. Agradeço. Perfeito. Em 2021, a dívida consolidada, que é esse indicador que você utilizou, ele estava em 360 milhões de reais. Em 30 de 9 de 2024, 3 anos depois, ele pulou para 614 milhões. E 3 meses depois, ele pulou para 762 milhões. Aconteceu alguma coisa nesse período entre setembro e dezembro de 2024 que explique esse aumento? Olha, o estoque da dívida nossa ela é basicamente de acordos previdenciários, em torno de 1,5 bi, cerca de 1 bi é acordo previdenciário desde a década de 90, e hoje a nossa principal dívida dos últimos anos é do CAF, né? A gente não teve nenhuma contração de uma nova dívida, o que teve foi uma variação cambial que pode ter culminado um pouco nesse estoque, e o congelamento da receita, né? Então, quando a gente compara a dívida sobre a receita, naturalmente esse indicador sobe. O reparcelamento de dívidas do IPMJ, da contribuição patronal, pode explicar isso? Também, sem dúvida. Teve alguns juros do CAF? Oi? Teve alguns juros do CAF? Teve. O município paga juros do CAF desde 2021 e esse ano começa a pagar a amortização. Certo. Aqui na receita corrente líquida, você aponta que houve uma frustração, só conseguiu arrecadar 85,88%. O que exatamente seria uma transferência de capital? Você pode explicar para a gente? Olha, transferência de capital transferências vindas de outros entes, né? Por exemplo, um programa do governo estadual que transfira recursos voltado para a obra, carimbado para a obra. Emendas parlamentares daquelas mais antigas, que era atrelada a plano de trabalho e voltada exclusivamente para a obra, de pavimentação, drenagem, são uma transferência de capital. Aqui no item 4, fala que vocês só conseguiram realizar 3,97% da transferência de capital. Eu imagino que isso seja do FNDE, do FNS, do Minha Casa Minha Vida. Isso, perfeito. Isso mesmo. Existe algum motivo para Jacareí não ter sido contemplado com esses recursos, sendo que são programas que, inclusive, estão distribuindo bastante recurso no Brasil? Olha, realmente falhou nisso. O governo, não conseguimos contrair tantos recursos do governo do Estado e do governo federal. Acho que hoje a gente tem esse desafio de buscar esses recursos. São recursos que variam muito, porque dependem de questões políticas, dependem de anos eleitorais, mas realmente... É uma falha de articulação. Ótimo. Aqui no limites da dívidas, vocês apontam que o município ainda não passou do limite da lei de responsabilidade fiscal, que ainda está em 60%, né, o comprometimento, o estoque da dívida, e que o limite seria 120%. Mas se você considera o artigo 167A, que é justamente o que considera a receita corrente líquida, 167A da Constituição, a gente já passou do limite prudencial, 97%. O limite prudencial do artigo 167A é 95%, atualmente estamos em 96% ou 97%, se eu não me engano. O artigo 167A, ele também prevê um mecanismo para a prefeitura travar os gastos, uma trava fiscal. Sim, trava fiscal. Por que essa trava fiscal não foi acionada quando se notou, e dado que o TCE já avisou no segundo trimestre e no terceiro trimestre que isso ia acontecer? Sim, existe a trava fiscal, que são os mecanismos de ajuste fiscal, de parar a contratação de pessoal, demais gastos, e não foi acionado. Realmente. Você sabe por que não foi acionado? Não sei, infelizmente. Foi o período da eleição, né? Isso talvez impactaria a eleição. A gente também tem aqui que o limite de pessoal está dentro das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas vocês consideraram o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No artigo 21, que é o artigo seguinte, artigo 21, inciso 2, fala que se o gasto, a despesa com pessoal crescendo 180 dias, nos últimos 180 dias de mandato, você está desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Cresceu para 41,33%. Em abril era 20%. Em dezembro estava 41,33%. Desde ano passado não tivemos grandes contratações, como vocês podem ter visto aí. O que aconteceu... Perdão? Quem? Mas não foi você que falou que não existia controladoria agora? Não foi você que falou que não existia controladoria agora? Não foi. O Gabriel, o que acontece é que a partir de abril, maio, quando começaram a sair as pessoas que seriam candidatas, outras pessoas foram contratadas em substituição a essas. Então, teve essa contratação e
Além disso, e isso foi levantado à época, inclusive por mim, a respeito dessa impossibilidade, porém, tínhamos um parecer jurídico que permitia a contratação de casos excepcionais em áreas prioritárias como saúde, educação, segurança. Então, houve um aumento no gasto com o pessoal em saúde. Teve um aumento com um devido parecer jurídico que, naquele momento, seria necessário. Vocês podem depois disponibilizar o parecer jurídico para a gente? A gente já recebeu várias denúncias de que, durante as eleições, foram contratados psiquiatras em regime emergencial para suprir a demanda do RAPS. Isso é bem grave, né? Se for Posso verdade. disponibilizar, sim. Aqui, nos resultados primários, vocês, obviamente, excluem os gastos com a dívida, com o IPMJ. Se a gente considera esses gastos, o resultado teria sido muito pior, certo? Desculpa, qual slide? D, resultado primário. Vocês sim. colocam. Considerando IPMJ, considerando a dívida, o resultado teria sido bem pior. É que o resultado primário naturalmente exclui essas coisas. Sim, resultado primário exclui a contribuição do IPMJ, correto. Certo. Aqui em operações de crédito, como o Luiz Flávio, como o Marcelo Dantas também apontaram, a gente teve uma frustração de 30 milhões de arrecadação. A gente pode dizer que isso foi porque as obras não foram concluídas, como você já respondeu, certo? Correto, atraso nas obras. Hoje é a única linha de crédito nossa. Então, Jacareí deixou de arrecadar 30 milhões porque as obras da prefeitura atrasaram? Não deixou de arrecadar porque é um estoque de crédito aprovado, com garantia da União, então vai arrecadar nesse ano. A gente não recebeu nesse momento de dificuldade financeira? A gente não recebeu nesse ano, vai receber até o fim desse programa que está aprovado. Perfeito. Em operações de crédito, aqui você já respondeu, né? O CAF. Aqui nos demonstrativos, no 7, a gente tem esse restos a pagar de 157 milhões. Correto. Você tem notícia de ter alguma outra gestão ter deixado uma quantidade maior em restos a pagar? Eu lembro, nos últimos anos, em torno de 100 milhões. Não me recordo, teria que levantar esses dados. Mas eu estou aqui desde 2017, não sei o que aconteceu antes. Certo. Aqui na aplicação no ensino, você já comentou que a gente não conseguiu aplicar os 25% previstos na Lei de Responsabilidade da Constituição Federal, mas a Constituição ela dá um prazo até 31/1 de 2025, ou seja, dentro já do mandato do atual prefeito, para que esse percentual seja alcançado. Esse percentual foi alcançado até 31/1? O valor que foi aplicado foi aqueles 24, porque se eu aplicasse mais, eu teria que deixar de repassar o valor descendial da educação no ano corrente. Então não foi cumprida a determinação constitucional de repasse? Isso assim, foi empenhado, é o valor que está considerado no relatório, porém o liquidado foi 24. Certo. Uma outra dúvida que a gente tem é sobre a avaliação de ativo imobilizado, que é basicamente todos os bens que estão imobilizados da prefeitura. O relatório de auditoria da Corregedoria fala que não existe esse relatório de ativos. Isso é muito perigoso, né? Em auditoria contábil, isso é um apontamento para reprovar as contas. Existe algum plano? Isso está sendo feito? Isso vai ser feito em algum momento? Eu vi que a Controladoria levantou isso ano passado e, pelo que eu sei, isso está sendo feito um levantamento patrimonial pela Secretaria de Administração nesse momento. Certo, mas ainda não existe esse... Não existe, finalizado não. Então, pelo que a gente falou aqui, pelas suas respostas, houve o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre disponibilidade financeira, frente às despesas no final do ano. Houve o descumprimento do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre o aumento de gasto com o pessoal nos últimos 180 dias do ano, nos últimos 180 dias do mandato. Houve descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal sobre a aplicação de 25% da educação e houve um descumprimento do artigo 167A, que é o gasto acima dos 95%. Sim, as contas estão fechadas e vão ser analisadas pelo Tribunal de Contas, que vai emitir um relatório e vai ter direito a se questionar todos esses dados e vocês serão apreciados com isso. Perfeito, obrigado, Guilherme. Usando meu último 1 minuto de gordura, eu quero dizer que nas últimas gestões que inclusive aqui são atacadas pelos vereadores todas as sessões, não houve o descumprimento de todos esses artigos e as contas foram reprovadas. Então, se esses vereadores que estão aqui aprovarem as contas do Isaías Santana, eles vão estar assinando embaixo a devassa das contas públicas que aconteceu nessa última gestão. E, Guilherme, muito obrigado. A palavra está aberta para os vereadores.
Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o Guilherme pela explanação, cumprimentar meus colegas, servidores da Secretaria de Finanças, e dar os parabéns. Dar os parabéns pelo desafio assumido, pela dificuldade que é conduzir a cidade, nas condições que a gente sabe que ela se encontra, né? E eu aqui exerço o meu trabalho da melhor maneira possível, sempre buscando contribuir, Guilherme, sempre buscando ser proativo, sempre buscando boas iniciativas para a gente auxiliar, porque a gente não pode só ficar apontando o dedo e pensar quanto pior, melhor. Não é isso que nós queremos para o nosso povo, não é isso que a gente quer para a nossa cidade. Mas eu fiz uma colocação na última audiência relacionada aos restos a pagar. E eu, na ocasião, isso está registrado, eu até comentei que os restos a pagar chegaria a aproximadamente 150 milhões. E foi passado para nós que não, que ficaria na casa de 30 milhões. Então, houve uma falha, que eu acho que a gente tem que pensar agora como as coisas estão, pensar daqui para frente. E é isso que o prefeito Celso tem feito nesse início, buscando boas ideias, como foi o caso novamente, até mesmo com permissão legal, de conceder a anistia que nós aprovamos nessa casa na semana passada. Anistia de juros e multas para aqueles que devem para o município, de dívidas tributárias ou não. Começou agora dia 24 de fevereiro, vai até o dia 29. Essa é uma das ações tomadas já no início do governo. Nós sabemos que agora tem também a arrecadação com o IPTU. Mas eu gostaria de saber se, através da anistia, na sua percepção, qual que seria esse impacto para a redução dessa dívida que existe no município? Primeiramente, agradeço o vereador Hernani, me coloco à disposição. Acho que realmente é desafiador, né? Eu acho que o primeiro passo dado pelo prefeito e aqui por nós é dar transparência a esses números, porque a gente entende que é a casa que a gente deve expor e deve contar com a contribuição de vocês. Agradeço encarecidamente por todos que votaram pela lei de anistia. Eu acho que é uma iniciativa inicial e de curto prazo, né? O município ele tem que pensar no curto, no médio e no longo prazo, e a anistia ela já é um bom sinal que a gente está pensando em resgatar a receita. Hoje a gente tem uma previsão de receber com a anistia em torno de 10 a 15 milhões ao longo do ano. Não resolve o nosso problema, obviamente, é muito maior, mas a gente já começa a respirar e já cumprir com necessidades essenciais. E eu agradeço de novo aos vereadores por terem votado a anistia. Sim, eu acho que é uma ação que ajuda bastante o cidadão, né? Aquele que está com dificuldade de colocar comida na mesa, e o decreto de contingenciamento também de 40%, eu acho que é algo que dá uma luz e uma esperança para todos nós. O segundo questionamento está relacionado às metas estabelecidas nas receitas. Por que nós não conseguimos, na sua opinião, ou melhor, no que já está aqui consolidado, qual que foi o principal motivo para a gente não concretizar as receitas que tinham uma meta de 1,8 bi e nós somente realizamos 1,5 bi? Olha, as principais os déficits nossos foram os já levantados aqui, né? A transferência de capital, que dependia de recurso de outros entes, e o ICMS. Então, esse é o principal desafio hoje, a gente se articular com os outros entes para buscar mais recursos e, no médio prazo, conseguir recuperar essa receita de ICMS, que hoje representa em torno de 50% do total do município. Guilherme, não sei se é a sua opinião também, mas eu sou um crítico ao formato das diretrizes que nós temos através do Ministério da Previdência, que coloca para nós, nesse momento, uma alíquota suplementar de 35,38% e patronal de 16,70%. Os institutos de previdência, o regime próprio, está sendo tratado tudo igual. Então, isso dificulta muito as finanças públicas e o desenvolvimento da cidade. Gostaria de saber se você tem também essa visão, que esse percentual para nós é muito elevado. Tenho
compactuo da sua visão, acho que é um desafio muito grande. A presidente do IPMJ, Rossana, ela está constantemente buscando soluções. A gente tem discutido bastante formas de diminuir essa contribuição, que hoje para o fluxo de caixa é tenebroso, né? Pesa bastante, e também para o servidor. Então, acho que é um desafio que temos pela frente, e agradeço. É algo que não está no nosso domínio, né? Mas a gente Exato. sabe que precisa ser ajustado. Exato. Mas ainda falando em termos de desenvolvimento, eu vejo com bons olhos como a cidade está se comportando e os poderes também constituídos, que diz respeito ao plano diretor. Porque a gente só vai destravar a cidade e aumentar, como você disse, incrementando a receita com ICMS, melhorando no ISSQN, a partir do momento que nós trouxermos de novo o empresário, o empreendedor, para investir aqui na nossa cidade e a gente gerar emprego e renda. Então, sem o plano diretor, a gente já percebeu que não tem segurança jurídica para ninguém. Então, é só uma consideração. E eu agora gostaria de finalizar. Por ser servidor público, sou bastante cobrado justamente pelos servidores públicos. A gente vê que gasto com pessoal fechou em 41,33% da receita corrente líquida, mas nós vamos ter um impacto grande pelas contratações feitas, principalmente talvez na educação, com os agentes de apoio escolar, que são necessárias, né? São contratações necessárias. Você já tem mais ou menos um percentual de quanto que vai elevar? E estou fazendo essa pergunta porque daqui a pouco a gente já começa a campanha salarial. É um bom ponto. Esses profissionais vão custar em torno de 6.800.000. A gente cobrou uma contrapartida, né, das secretarias de como que a gente vai economizar. A gente não pode aumentar o gasto sem pensar do outro lado como que a gente vai economizar. E estamos fazendo estudo nesse momento para ver qual será o impacto no percentual da folha. Assim que eu estiver disponível, compartilho com os vereadores. Quero acompanhar de perto, até para poder ajudar, né, e a gente, com responsabilidade, fazer as indicações aqui nesta casa. Então, eu finalizo agradecendo todo mundo que está nos acompanhando, ficando à disposição, já que eu citei, só mais alguns segundos, senhora presidente, ficando à disposição da população, porque eu citei a questão da anistia, então as pessoas que queiram mais informações podem me procurar, fico sempre às ordens. Lembrando que nós estamos tratando do último quadrimestre do ano passado, nada relacionado ao governo atual. Muito obrigado. Agradeço. Guilherme, pode esclarecer, por favor, aos internautas sobre a aplicação da educação. Está dando um conflito entre o relatório de atividades da controladoria com a apresentação com relação à aplicação do ensino. Foi aplicado os 25% da educação ou não foi aplicado os 25% da educação? O gasto ele tem etapas. A primeira etapa é o pré-empenho, seguida do empenho, e depois a liquidação e o valor de fato gasto. Foi empenhado 25%, 25,8%, que é o que está na apresentação, e foi liquidado, que é a etapa imediatamente inferior ao gasto, 24,2%. Isso, 24,11%, perfeito. Acho que a pergunta que eu tinha também, o Hernani acabou fazendo, só que de outra forma. Nós tínhamos para receber 260.381.000 e o meu é 10 minutos, então acho que eu estou tranquilo, só tenho essa pergunta para fazer, tá bom? O tempo da mesa é 10 minutos, tá? Para quem está acompanhando de casa. Nós tínhamos 260.381.000 para receber. Se você puder reforçar mais uma vez sobre este assunto, que nós deixamos de arrecadar esse valor e acabou entrando numa dívida de 157 de restos a pagar. Correto. Só reforçar novamente. Nós tivemos uma frustração, conforme alguns vereadores aqui levantaram, né, tanto na linha de ICMS quanto na linha de transferência de capital, e isso é um dos fatores que incorreu numa dívida de 157 milhões, que é o resto a pagar, que hoje temos esse desafio de renegociar e pagar no curto prazo.
a gente percebe que também que em outras gestões havia sempre, no final do ano, eles reduziam a carga horária dos servidores, como o prefeito anterior, ao Celso, reduziu também. E o Celso, ao entrar, ele libera novamente, mesmo tendo ciência, ele tinha ciência de toda essa dívida, e ele resolve ampliar o horário dos servidores. Como você vê essa estratégia? Isso impactaria muito ou não? Vejo como um impacto muito pequeno frente ao impacto positivo na vida dos servidores, que dependem desse recurso de vale-refeição, vale-alimentação. Então, acho que, frente ao desafio que temos, seria um impacto muito pequeno mantermos essa limitação, e acho que não é isso que hoje está afetando as contas do município. Fala para nós também, gostaríamos de ouvir, sobre as tratativas que você está tendo com os fornecedores. Como é que está sendo essa receptividade com relação às dívidas que ficaram e os fornecedores que não estão recebendo? Como você está tratando este assunto? Perfeito. Nós estamos dando clareza da situação da prefeitura e da dificuldade. Estamos deixando as portas abertas para esses fornecedores virem até nós, alguns nós estamos chamando, e deixando claro, né, que a gente quer chegar num acordo, num termo comum que seja positivo para a prefeitura, seja possível e que não atrapalhe a vida desse fornecedor, não quebre essas empresas. Hoje, do estoque que temos de renegociação em torno de 110 milhões, nós já conseguimos renegociar em torno de 38 milhões, e a ideia é que ao longo do ano nós conseguimos sanar esse déficit. Agradeço a pergunta, que é bem importante. A outra questão é com relação aos fiscais do ISSQN, que eles fazem um trabalho brilhante na cidade e acusam várias empresas, eles têm isso registrado, de várias empresas que deixam de pagar os seus tributos. Quais são as tratativas com essas empresas? Porque, perceba, esses recursos que não entram acabam afetando diretamente também, esses tributos que não entram acabam afetando. Qual foi o diálogo com esses servidores e qual caminho deve ser tomado com relação aos apontamentos que esses fiscais vêm já apontando? Desde que eu estou aqui nesta casa, a gente vem dialogando sobre isso e eu gostaria de entender melhor sobre isso e como você passaria isso para a população, porque são empresas que têm dívidas altíssimas com o nosso município e não sei se eles estão aproveitando a oportunidade agora desse desconto para acertar os seus tributos. Perfeito. Estive em reunião com os fiscais do ISS, foi muito produtiva, eles passaram as demandas da área, serão acatadas conforme for possível para a prefeitura, e a gente fez essa anistia justamente para possibilitar que as empresas que têm essas pendências e essas dívidas possam regularizar a situação com a prefeitura. Passarei neste momento, então, abrir a palavra para o público presente e peço a cada pessoa que fizer uso do microfone que está ali, que se apresente, fale seu nome completo, para que fique registrado na ata e possa realizar as suas perguntas. Também terão 5 minutos para a elaboração da pergunta e a cada resposta a gente pausa o tempo para que você não perca esse tempo, tá bom? Boa noite a todos. Daniele de Paula, eu sou servidora da educação. Né? Só um recadinho antes, Guilherme. Né? A gente sabe que o prefeito deixou parcelamentos e reparcelamentos. Um foi feito agora em fevereiro, né, do ano passado, no IPMJ. Né? E o recadinho do Revoga Já, que nós não vamos aceitar calote dessa vez com o prefeito Celso Florencio. Então, a gente não vai aceitar o IPMJ ser usado como caixa da administração. E por falar em caixa, né, aqui no relatório mostra que vocês deixaram mais dinheiro em contas empenhadas do que em caixa. No caso, isso não descumpre o artigo 42 da Lei da Responsabilidade Fiscal? Só isso, obrigada. De nada, agradeço a contribuição. Realmente,
tem um recurso empenhado superior, em torno de 157 milhões, que é o que virou restos a pagar do município. Agradeço a sua participação. A palavra continua aberta. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Neste momento, então, peço que seja verificado junto ao chat online as perguntas dos telespectadores e internautas. Tem mais alguma? Pergunta da internauta Elilda Neres de Lucena. Boa noite. Qual parte orçamentária e plano do prefeito para honrar a dívida que tem com o Instituto da Previdência, o IPMJ, e parar de prejudicar os funcionários aposentados? Qual o gasto com relação com locação de prédios para alocar secretarias? Qual os gastos com a folha de pagamento para assessores e cargos de confiança? Com o IPMJ, primeiramente, foi feito já um reparcelamento, se eu não me engano, em 120 parcelas, isso vai ser honrado. A segunda questão é com locação, isso eu realmente preciso averiguar, e o gasto com o pessoal é o que está na apresentação, eu não tenho ele discriminado entre servidor e comissionado, mas comissionado, se eu não me engano, são 140 pessoas, e os demais são servidores, mas eu preciso averiguar melhor a situação. Posso passar depois para os vereadores repassarem a internauta. E agradeço a contribuição da internauta. Com o gasto com a locação de prédios, também não tem aqui, né? Prédios... Está sob a responsabilidade da Secretaria de Administração, teria que levantar com eles, mas eu posso levantar e passar para os vereadores repassarem a internauta. A pergunta da Silvia Aparecida Garcia. O IPMJ é fornecedor de dinheiro? Não, o IPMJ é um instituto de previdência. E o comentário do Juliano José de Farias. Boa noite. A situação das receitas do município não é das melhores. Esperamos que o nosso prefeito não use o IPMJ como caixa da administração. Não aceitaremos calote. Perfeito, agradeço a contribuição do internauta. Não temos, então, mais perguntas pelos internautas. Pode perguntar. Já passou o tempo, mas a gente vai abrir a sessão para que o munícipe possa se apresentar e fazer a sua pergunta. Eu sou Luiz Antônio, eu sou servidor aqui de Jacareí. Eu vi na questão aí de gastos que foi deixado de ter recursos estaduais e federais. E o senhor mesmo falou que foi por uma falta de eficiência política, né, dos governantes. Eu gostaria de saber se já tem se a prefeitura está pensando em alguma forma de aumentar essa eficiência política para que consiga angariar recursos estaduais e federais. Outra coisa também, tem a questão do atraso nas obras, né? E esse atraso nas obras não seria por falta de monitoramento e fiscalização da prefeitura? Outra coisa também, é a primeira vez que eu participo aqui e eu estou um pouco entristecido com a falta de vereadores para nos representar aqui. Gostaria que depois o pessoal da Câmara aí mostrasse os vereadores que vieram, porque eu acho que uma prestação de contas como essa, os representantes do povo deveriam estar aqui. Obrigado. Agradeço, Luiz. Quanto à articulação política, eu acredito não é sob responsabilidade da minha secretaria, da Secretaria de Governo, do senhor Arildo, que já foi membro dessa casa. Acredito que ele tem feito isso, espero que ele faça. E quanto às obras, conforme eu disse, o CAF ele é um recurso aprovado, né? Então
esse recurso ele já está reservado para ser gasto e acredito, não sou fiscal de obra, mas acredito que realmente foram atrasos, não necessariamente fiscalização que culminou com essa não vinda de recursos. Mas agradeço aí a sua contribuição. Agradeço, então, a presença de todos. E agora, às 20h05, declaro encerrada a presente audiência pública e boa noite a todos.